Evangelho, principalmente na prática do dia a dia, visando o alcance do objetivo que nos propusemos para mais essa oportunidade preciosíssima, uma nova reencarnação. Interessante, hoje eu estou meio ligado, né? Eu caí da bicicleta, né? E ralei o braço no asfalto, aí eu estava esperando lá no pronto-socorro a menina para fazer atendimento, sentou o rapaz do meu lado, você ralou o braço? Eu falei, caí da bicicleta. Ele falou assim, eu também ralei, mas eu era mais novo. Estou vendendo minha bicicleta, o que ele quer dizer. É uma brincadeira à parte, né, gente? Interessante. Os saduceus e fariseus, os fariseus acreditavam em Deus e acreditavam na vida após a morte. Os saduceus também acreditavam em Deus, mas não acreditavam na vida após a morte. Um saduceu um dia procurou Jesus e perguntou para Jesus se efetivamente haveria de ter a vida depois da morte do corpo. E Jesus responde a ele que nosso Deus é Deus dos vivos, e é por isso que errais, né? Então, se Deus é Deus dos vivos, aí é interessante, quando Jesus fala que é por isso que errais, será que a gente erra imaginando os saduceus que não tinha vida depois dessa vida aqui, uma vida eterna? A gente estaria então fadado a morrer e não fazer mais nada? Isso é os saduceus? Saduceus. E os filisteus acreditavam? Fariseus acreditavam. É interessante. O fariseu acreditava após a morte. Da vida após a morte. E os saduceus não. É interessante, e isso também me chamou a atenção, porque normalmente os fariseus são mais orgulhosos, né, são mais egoístas, eles oravam nas praças para serem vistos pelos homens, que eram bons, né? Mas é interessante, nessa passagem, os fariseus acreditavam em Deus na vida após essa vida. Mas é interessante também, os saduceus não acreditando, e quando Jesus fala, e é por isso que errais muito, falando dos saduceus, que eles não acreditavam na vida após a morte, por isso que eles erravam muito, a gente passa então a entender que se existe ou existindo a vida após essa vida, a gente teria um entendimento diferenciado dessa situação. Porque se Jesus falou que ele trabalhava e o pai dele, meu pai também trabalha, como é que a gente podia entender essa vida após a vida após essa vida sem fazer nada? Aí a gente poderia passar, e aqui sem entrar em contenda de quem pensa diferente, mesmo porque nós viemos de todo entendimento religioso de outro viés do que da doutrina espírita, mas a gente passaria a ver as pessoas que acreditam na morte e no juízo final, estariam dormindo, aguardando o juízo final. Então, essa vida, após essa vida, num sono quase eterno, não teria valor nenhum. Se a gente pensar na presença do homem na Terra aqui em torno de 260 mil anos, segundo Emmanuel no A Caminho da Luz, a época da Síria, era da Sírica, a pessoa que morreu lá em 260 mil anos atrás, Homo sapiens já, está, tudo bem, tem 10 mil que é mais recente, mais avivado como Homo sapiens, mas em 260 mil anos já, da presença de início da vida na Terra, no homem morre lá, desencarna lá, e fica 260 mil anos dormindo, esperando o juízo final, não tem lógica. Mesmo porque, se a gente pensar, nesse que faleceu, desencarnou lá há 10 mil anos atrás, ponhamos, 10 mil anos, e amanhã vai ser o juízo final, nasce uma criança hoje, e amanhã vai ser o juízo final, ela vai ficar algumas horas aguardando o juízo final, e o outro esperou 10 mil anos dormindo, não tem lógica, né? A questão aqui não é a gente criticar, eu achar que nós temos razão, o outro pessoal não tem, mesmo porque, repetindo, nós viemos desse entendimento religioso, a maior parte de nós. Mas o interessante é a gente passar a refletir sobre os ensinamentos de Jesus e tentar procurar a essência do que ele fala, apesar de toda a pretensa alegoria que tinha em tudo que ele falava, de vez que na época que ele falou, a gente não poderia entender intensamente tudo que ele falou. Nós lembramos o sacerdote Nicodemos, que não entendeu o que era nascer de novo, né? Pensou que era voltar no ventre da mãe dele, não é isso? E era o doutor da lei, ele era doutor da lei. Paulo, antes de Paulo era Saulo, perseguiu cristãos. Saulo
perseguiu cristãos, apedrejou Estevão, né? Estava se sentindo certo que ele fazia o que Moisés ensinava. Tanto que o Estevão, quando ele foi retirado do apedrejamento e levado para uma sala lá junto com a Abigail, que nós falamos aqui, Estevão olha para Abigail, irmã dele, que ele não via 10 anos, e depois viu antes de desencarnar, e fala para ela que grande noivo que ela encontrou, porque se ele faz isso defendendo Moisés, o que ele não faria quando ele conhecesse Jesus, né? E Saulo também achava que estava fazendo o que tinha que fazer. Mas voltando à questão do tempo parado, aí a gente volta também na questão do saduceu e do fariseu, e também da oração do horto de Jesus, que cabe nesse viés que nós estamos falando aqui. O que Jesus faz? A gente já falou aqui, Jesus sobe no horto para fazer prece junto com Pedro, Tiago e João, e os três, no nosso livro Boa Nova, psicografia do Chico, que eu não dei de Campos, fala que não resistem ao sono e dormem, eles adormecem sem entender por quê. Uma primeira vez, Jesus volta e encontra eles dormindo, chama a atenção deles, eles não podiam estar com ele durante 1 hora em oração, e volta para lá, e antes dele voltar, é interessante a gente lembrar isso, Jesus fala para João, Pedro e Tiago, um anjo do Senhor veio até mim. Então a gente volta de novo no entendimento dos ensinamentos de Jesus. Jesus fala para Pedro, João e Tiago, no horto, quando eles foram com Jesus, para Jesus orar e eles adormeceram, um anjo do Senhor veio até mim e me consolou. Um anjo do Senhor, no mínimo, teria que ser da estatura de Cristo, né? No mínimo seria um Cristo. Que anjo é esse que veio conversar com Jesus e consolar? É interessante isso. Eu não vou entrar no mérito disso, que a gente teria que pesquisar um pouco mais para entender essa parte aí. Mas um anjo do Senhor, muito bem. Jesus volta para as suas orações. Quando ele volta de novo, eles estão dormindo. Finalizando essa questão da oração do horto, Jesus é preso, é manietado, é levado e crucificado, e João não entende essa passagem dele. Quando Jesus precisou dele, João, que era o apóstolo tão amado, apesar de Jesus amar todos os 12 apóstolos e todos nós, né? Mas João ficou incomodado de por que na hora que Jesus precisou da presença, da amizade deles, eles dormiram. E Jesus chega, aqui é interessante isso, porque Jesus chega até ele e fala que essa dormência que eles tiveram, esse sono que eles tiveram no horto, foi também um ensinamento que Jesus quis trazer. Então Jesus provocou o sono deles para que eles viessem dormir e depois ter o ensinamento. E Jesus fala, João, esse ensinamento que eu quis deixar é que você também, no momento dos seus maiores testemunhos e aprendizado, você também vai estar sozinho. Quer dizer, Jesus ficou sozinho pelo sono deles. Você vai ter também, olha que coisa interessante, você vai ter o sono da indiferença daquelas pessoas que você acreditava que mais poderia te ajudar, seus amigos, seus familiares, os mais queridos, que você contava com eles, você vai estar sozinho. E aqui é interessante quando a menina leu aqui também, né? Como é que ela chama? Jéssica. A Jéssica leu aqui da questão de quando a gente se volta para os ensinamentos de Jesus, quando a gente se volta para a espiritualização, a gente também tem dificuldade dos amigos, dos parentes, das pessoas que a gente achava que podia contar, poderia contar, que está do nosso lado. Que a Jéssica leu aqui. Por isso eu quis trazer esse sono da oração do horto para linkar com o que ela leu aqui. E realmente é. Nós vamos estar sozinhos, mas como assim então? Quer dizer, se eu me volto para Deus, para Jesus, eu sou abandonado? Primeiro, nós não seremos abandonados nunca por Deus e também por Jesus, que nos conduz no melhor do nosso aprendizado. Mas efetivamente, como ela leu aqui, as pessoas que estão mais voltadas dos prazeres da carne, não totalmente podendo ser criticados, né? Porque nós temos também a nossa lição no Evangelho segundo o Espiritismo do homem no mundo. Nós temos os prazeres naturais, a nossa condição de ser humano e humano aqui, de ter os nossos prazeres naturais. O que é discutido é o excesso, os excessos e a parte toda material. Você deixar a espiritualidade pelo prazer só material. E isso vai nos causar não só problemas aqui, que nesse momento que nós estamos vivenciando, a gente convive
com 700 mil suicídios por ano hoje na Terra, 300 milhões de pessoas com depressão. O que falta para essas pessoas com depressão e com suicídio, optando por sair da vida, né? Tendo tudo, assim, em termos dos 5 sentidos? A pessoa lê, a pessoa enxerga, a pessoa fala, a pessoa escuta, a pessoa anda, a pessoa tem braço, a pessoa tem tudo e atenta contra a vida. O que está faltando? Seria um caso da gente, nós podemos parar e refletir e questionar o que leva uma criança de 14 anos até os 29, que é a maior faixa de suicídio, a tentar contra a vida. Será que é o selfie lá? Como é que chama? O pessoal posta lá todo dia, né? As redes sociais, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo rico, todo mundo com carrão, todo mundo viajando. Eles podem até porque está comendo, né? Está comendo assim, tudo bem, né? Às vezes uma receita boa é até bom para a gente fazer. Mas assim, e será que esse pessoal só tem felicidade? Não estamos criticando a felicidade nem o prazer, não. Nós não nascemos para sofrer. O Ana de Anjos nos ensina, reencarnação é merecimento, não é punição. Nós merecemos ter uma nova chance diferenciada para fazer diferente agora. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para pagar. E a justiça de Deus? A gente escapa da justiça do homem e a justiça de Deus. A justiça de Deus, às vezes, a gente coloca como o maior edifício que rege a humanidade, pelo nosso egoísmo. Mas Jesus colocou como primeiro mandamento, mais do que não adulterarás, não falarás o nome do Senhor em vão, não matarás, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A nossa essência é amor, o nosso DNA é amor, o nosso DNA é sublime, é celestial. Nós temos uma parcela divina em nós, então isso tem que nos motivar e nos encher de força, de esperança, apesar das nossas dificuldades e testemunhos que vêm através de nós e a nossa concessão, para que a gente adquira virtudes que vão mais e mais nos levar a condições de mais felicidade. É por isso que a gente nasceu e não vem para cá um vale de lágrimas onde haverá só ranger de dentes. Mas e o que eu estou passando? Tudo bem, nós pedimos para passar isso. Mas eu volto a dizer, nós enxergamos, nós falamos, nós andamos, nós temos nossas dificuldades, temos as nossas limitações orgânicas, temos as nossas doenças, temos tudo isso aí, porque o planeta é de provas e expiações, rumando para o planeta de regeneração. Mas nós estamos na nossa melhor reencarnação. Essa reencarnação atual é a melhor nossa, é preciosíssima, porque além de a gente ter um Cristo que não é mais um Deus, e ter um Deus que não é mais o Senhor dos Exércitos, nós temos um Deus que nos ama de uma forma incondicional, independente, repito aqui, do que a gente faça ou deixe de fazer. Deus nunca nos abandona. Nós temos que introjetar isso. Por isso que essas crianças, sem julgamento e sem querer criticar, de 14 a 29 anos, e a segunda turma de maior número de suicídios são os idosos, somos nós, que já passamos por muita coisa, muita água debaixo da ponte, já enfrentamos muita testemunho, muita dificuldade, e vencemos, estamos indo, claudicando, caindo, levantando, errando, acertando. Quando você chega no final para pôr a cereja do bolo, a gente opta por sair do mundo, porque está passando dificuldades, passando a vida inteira de testemunho, e quando você está às portas de se ver libertado e levando por você o objetivo que você quis alcançar aqui, você atenta contra a sua vida. Então, o que falta? O que falta para esses idosos? O que falta para essas crianças? Será que é alguma coisa além ou mais do que a rede social? É alguma coisa além para querer, sem julgar, gente? Julgador só tem um. Nós devemos ser observadores da lei. Juiz da lei só tem um. E às vezes o que a gente condena, ele absolve, o que a gente absolve, ele sabe, ele age diferente. Mas nós não estamos condenando. Mas será que às vezes, além dessa questão da gente querer nas nossas redes sociais mostrar que a gente é muito feliz, será que a gente não é muito feliz por enxergar? Será que nós não somos muito felizes por falar, por escutar uma música, por escrever, por ler um livro, por passear, por viajar, por ver a beleza das flores na estrada, de ter amigos? Será que a gente não é feliz por isso? Tem que ter a beleza física, a juventude, o dinheiro, o carvão, não sei o quê, a viagem, tudo para ser feliz? Será que é só... se eu tenho isso, qual é o problema? Jesus não condenou o dinheiro e a condição boa, não. O que ele falou quando mostraram se era válido pagar
o impulso. O que Jesus pergunta ao rapaz? Mostra a efígie que está na moeda aí, qual que é? De César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que coisa. Então nós temos a parte material, qual é o nosso aprendizado? Até porque nós vamos passar por situações de abastança e situações de necessidade. Saulo nos falava isso, sem viver na dificuldade, sem viver na abastança. Nós vamos passar por isso também para ver como é que a gente lida quando a gente tem muitos recursos. O que eu vou fazer quando eu tenho muitos recursos? Será que eu vou me sentir melhor do que os outros? Eu vou sentir que eu estou tranquilo e a minha família toda está tranquila, e eu não vou fazer mais nada e vou mostrar que eu sou melhor que os outros? E da dificuldade? Será que eu vou me rebelar contra Deus? O que eu estou pagando? Por que Deus não gosta de mim? Por que Ele está fazendo isso comigo? Ou será que eu vou conseguir ver na abastança uma grande oportunidade de fazer o bem, não só pelo dinheiro, não precisa só do dinheiro para fazer o bem, não, mas do equilíbrio, da situação comedida, da abastança e da dificuldade, a fé, a esperança, que nunca vai nos faltar o necessário, e a nossa luta e a nossa vitória sobre nós mesmos. Então, para isso que essa vida chega até nós, meus irmãos, com mais uma grande oportunidade. E de novo, a gente lamenta, embora entendendo, né, essa opção de sair da vida por conta própria, sem entender, logicamente, né, com certeza, sem entender que está, às vezes, próximo de acabar uma dificuldade, de vencer na encarnação, ele opta por sair dela e se incorre num problema difícil de ser resolvido, muito maior. Logicamente, sendo levado em conta e tendo atenuantes, não entender. Nós outros espíritas, né? Não tem como a gente optar por uma situação dessa, a gente tem todo o nosso entendimento espírita, para onde que a gente vai, o que vai acontecer com a gente, atentando contra a nossa oportunidade. Oportunidade preciosista, não é a primeira, não é a última, e nós participamos dela. Participamos, concordamos lá no Ministério da Reencarnação, concordamos para voltar aqui para fazer diferente agora, e a gente recebeu pai e mãe, recebemos recursos, e a doutrina espírita que chega até nós nos esclarece, nos ampara, nos consola e nos coloca como filhos verdadeiros de Deus, amados por Ele, amados como nós somos hoje. Deus não espera que a gente se torne um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Bezerra de Menezes, um Paulo apóstolo, um Estevão, para que Ele nos ama, porque todos somos seus filhos amados agora, porque Ele sabe onde nós vamos chegar. Então isso deve nos mover e tirar da gente a pecha de que nós estamos pagando e só eu estou sofrendo. Meu vizinho parece que está feliz, tem de tudo, e eu estou sofrendo, estou passando por isso, isso, isso. Eu pedi paciência, eu pedi a coragem de perdoar. E eu vou ter essa oportunidade, lógico, se a equipe espiritual que cuidou do meu reencarne e da minha proposta para renascer, entenda e saiba que eu estou em condições de vencer essa situação. Se eu não estiver em condições disso, eles não vão me deixar, essa equipe que tem maior conhecimento que a gente já, não vão me deixar entrar nessa situação que eu vou já entrar para falir. Eu vou entrar para vencer. E vencer o quê? Vencer quem? Vencer a mim mesmo. E vencer a mim mesmo, começando por amar a mim mesmo. Mas aí é egoísmo? É vaidade? Não. Se eu não me amar, se eu não me amar a mim mesmo como filho de Deus, eu não vou amar ninguém. Eu tenho que ter o alto amor para exercer o alto amor. Né? Então eu tenho que me amar no sentido de agradecer a Deus essa oportunidade que eu estou aqui repetindo de novo. Eu enxergo, eu falo, eu sinto os sabores, eu tenho os braços, eu tenho as pernas, tenho dificuldade, tenho limitações, mas eu tenho o entendimento de que Deus é meu Pai. As dificuldades que eu estou passando, não estou passando sozinho. Jesus está com a gente, nós nunca estamos sozinhos, entregues às nossas próprias forças. Quando Jesus, na oração do olho, como nós falamos no início aqui, comenta que provocou o sono em Pedro, João e Tiago lá, para que João, depois que ficou muito incomodado, Jesus falasse a ele. Você vai ter os seus testemunhos, voltando na questão que a Jéssica leu aqui, você vai ter o seu testemunho acreditando naquelas pessoas que poderiam te ajudar, nos amigos, os familiares que vão estar no sono da indiferença. Por isso ele provocou o sono em João, Pedro e Tiago, lá da oração do horto. Eles também vão estar no sono, principalmente se você
começar a se voltar para as coisas do Espírito, das coisas espirituais. Aí você vai passar a ser fanático, você vai passar só a pensar em espiritismo, você vai passar a querer só participar de atividades do centro. Mas também, nós também, antes de ter esse entendimento de nos voltarmos para a espiritualização do nosso ser, também éramos assim. A vida é breve, a gente tem que aproveitar, e ela é muito breve mesmo. Ela é tão breve que não compensa a gente medir a nossa satisfação nessa vida tão breve, só pelo prazer que atenta ao nosso corpo material, sem desconsiderar o homem no mundo, sim, pode ter os seus prazeres como um homem comum, mas que, lidando com pessoas de vários caracteres, a gente nunca ofender ninguém, nunca causar problema para ninguém com quem a gente convive. Esse é um grande desafio para todos nós. Esse é um grande desafio, porque a gente passa a compreender, a gente passa a ver em todas as pessoas que convivem conosco também um filho de Deus, uma pessoa, uma criação e criatura de Deus como a gente. Então, automaticamente, eu elimino da minha vida e do meu proceder o julgamento das pessoas. Isso é uma grande vitória. Então, eu não mais posso não concordar. Interessante, hein? Parece que tem uma frase do Voltaire, né? Filósofo grego, né? Voltaire? Francês, Voltaire. Tem uma frase do Voltaire que ele fala assim: eu posso não concordar com você, mas eu lutarei até o fim da minha vida para que você tenha direito de falar o que você quer falar, a sua opinião. Então, é isso aí. Então, eu posso não concordar, mas eu vou te dar o direito de você ter a sua posição, ou então eu vou me desvencilhar de você, me afastar de você, porque você não gosta do que eu gosto. Você não gosta de quem eu gosto. Como assim? Não é justamente a multiversação, as diferenças que a gente tem tanta beleza na criação de Deus? Se tudo só existisse a cor branca, por exemplo, ou a cor azul, ou a cor verde, como é que seria? Ou se todos nós fôssemos iguais, feitos em série, assim, igual carro, sai de série, né? O que seria? Sem graceza que seria isso? Você saberia tudo, todo mundo saberia tudo, né? Você ia sentar e esperar morrer, né? Então, justamente essa diferença, que não quer dizer que eu vá concordar com tudo que a outra pessoa pensa, sente e gosta, mas eu tenho que aceitar o direito, seja quem for, seja minha esposa, meu filho, meu neto, meu irmão, meu chefe, meu colaborador, seja quem for, eu vou respeitar a posição dele no que ele entende, no que ele aceita, no que ele gosta. Se não fosse assim, dificilmente a gente aceitaria, por exemplo, casar com outra pessoa, porque dificilmente essa outra pessoa é igual a gente e pensa igual a gente, já começa daí, né? Então, justamente essa diferença é que nos move para o nosso melhor aprendizado. Mas é interessante também a gente ver que todos esses interrelacionamentos nossos, que eu acho que é a maior dificuldade que todos nós temos, né? A gente vai precisar, e também até para a gente levar avante a nossa experiência aqui, experiência belíssima, experiência profunda, que para nós é a vida, que se muda de volta, para nós é bela e concedida, né? Para a gente ter isso, nós temos que ter ou alimentar uma questão que eu acho que é essencial. Primeiramente, é essencial quando Jesus pede para o Senhor e é isso mesmo que eu estou falando, que a fé de Pedro não desfalecesse quando o inimigo queria serilar ele lá, né? Ele não pede vitórias, facilidades materiais, ele pede que a fé dele não desfalecesse. Jesus pedindo por Pedro, né? Então, é justamente alimentar essa nossa fé. Porque se nós vamos estar em determinados momentos do nosso testemunho, do nosso aprendizado, não entregues as nossas próprias forças, nós sempre temos o nosso anjo guardião, que é um espírito com mais experiência, com mais, às vezes, muito mais reencarnações, de mais idade, de mais experiência, e tomar assim a missão de nos acompanhar, e por vezes muitas encarnações. Às vezes o espírito protetor nosso anjo da guarda, às vezes tem várias reencarnações que ele está nos acompanhando, nos auxiliando, nos inspirando. Então, a gente tem essa situação de ajuda dele, mas a gente
alimentar, então, a importância da gente ter essa crença, essa fé, para que a gente possa seguir certo de que nós vamos tentar fazer o melhor com a ajuda desse irmão cordial e a ajuda das pessoas com quem a gente convive. Então, essa fé nossa, a gente vê dentro da passagem de Jesus, aqui é interessante, tem uma lição desse livro, Caminho, Verdade e Vida, que chama Momento da Fé. Quando Jesus, os apóstolos estão num barco, e vem uma tempestade forte demais, e os apóstolos começam a gritar que vai morrer, que vai afogar, fica desesperado todos eles. Jesus chega, né, acalma a tempestade, a gente já viu essa passagem, acalma a tempestade. Depois que ele acalma a tempestade, ele se volta aos apóstolos e fala: onde está a vossa fé? Olha que coisa. Então Jesus primeiro acalma, deixa tudo calmo, e depois aproveita essa situação, com tudo que ele faz. Cada situação que ele passa, ele pega e aproveita e deixa um ensinamento para nós, como a oração do horto lá e tantas outras, né? Interessante quando ele nós já falamos aqui também. Bom, Jesus chega então e fala: onde está a vossa fé? E o Emmanuel vem nessa lição e fala que para nós também, nós vamos passar em situações dessas assim, que se a gente naturalmente, a gente vai pedir ao nosso anjo de guarda, pedir a ajuda de Jesus, orar para Deus que Ele nos auxilie nessas dificuldades que nós estamos passando, e Jesus tem tanta misericórdia e bondade que Ele haverá de vir até nós e nos auxiliar. Mas que a gente não se esqueça que depois que Ele nos auxiliar, Ele vai perguntar de novo: onde está a nossa fé? E nós vamos fazer isso até no momento em que a gente vai evoluindo nessa nossa fé. É uma maravilha, porque a gente vai fortalecendo essa fé, inchando no bom sentido, mas fortalecendo, aumentando, alimentando essa fé, de modo que você vai andando depois e você vai cair numa serenidade pela confiança em Deus, em Jesus e em você mesmo, e aí sim você não vai precisar mais da insegurança, você não vai precisar mais da tristeza, da melancolia, você não vai precisar mais da depressão, você não vai precisar mais da ansiedade, que você não vive o presente. Às vezes a gente lamenta o passado que já passou e que não volta, e lamenta o futuro, tendo ansiedade, não vive o presente, né? Aguardando alguma coisa de bom para a gente ser feliz, tendo tudo para ser feliz, embora as dificuldades naturais do caminho. Então, essa fé nossa, então, é importante também, e às vezes Jesus nos chama também, nos convida à dificuldade, não que Ele se folga, nos vê em dificuldade, sofrendo, por isso a gente volta de novo que a gente nasceu para sofrer. Nós não fomos colocados aqui pela equipe espiritual, com a concessão de Deus, nosso Pai Celestial, com o encaminhamento da nossa vida por Jesus, para que a gente sofra. A gente vai sim reparar o que nós fizemos de errado, porque é natural que a gente precise reparar para absorver o entendimento e a experiência, mas não pagar por pagar. Lei de talião, Jesus veio e aboliu. Não tem mais olho por olho, dente por dente. Tanto que ele fala, você deu aqui, de você amar, acima de tudo amar. Aliás, a música que os meninos falam, cantando aqui, amar é amar até o limite. Amar o inimigo, embora você não tenha condição de se irmanar com a vibração e com a afinidade com a pessoa diferente um pouco, mas também que não deixa de ser filho de Deus e amado por Deus. Mas a gente vai procurar conviver melhor. E com essa convivência e essa fé fortalecida, a gente ganha a vida no outro sentido, no outro momento. A gente não se prima mais pelo que a gente não tem. A gente não espera mais as dificuldades ou prazeres que a gente vive em função disso e que não nos alimenta e não nos satisfaz. As coisas materiais, é natural que você queira, faz parte, né? Você quer uma casa melhor, você quer um automóvel melhor, você quer muita coisa melhor, mas isso não te satisfaz. Tem gente que tem 20 casas, tem não sei quantos milhões, tem isso, tem aquilo, é jovem, tem saúde, tem tudo e suicida. Os cantores, os popstars, tem de tudo e suicida, né? Assim, atenta contra a gente. Essa parte material é importante, mas secundária. Se a gente tiver Deus, a gente tem tudo. Se a gente não tiver nada, tiver Deus, a gente tem tudo. E se a gente tiver tudo, não tiver Deus, a gente não tem nada. Porque a nossa essência é espiritual. A nossa essência é divina, a nossa essência é luz. Então isso a gente tem que absorver esse entendimento e viver a nossa vida certa de que nós estamos procurando fazer o melhor e voltando no entendimento de que essa encarnação é a nossa melhor encarnação, o nosso melhor momento, porque nós temos esse Deus que nos ama, que não é Senhor dos Exércitos, nós temos o Cristo que não é o sangue dele que tirou
sem criticar, é outro entendimento. E é o sangue de Jesus que tem poder e que nos salva e nos ajuda. É o amor dele. É o amor de Jesus. E aqui ele está falando aqui, quando Jesus, interessante, né? As passagens de Jesus, que ele na cruz, quando ele fala, meu pai, por que me abandonaste? Né? A gente lê aqui e fala, poxa, mas Jesus se sentiu abandonado, né? Ele fala até, e aí é interessante isso que nós estamos falando aqui, né? É interessante que Jesus fala isso em hebraico. Jesus não falava hebraico, ele falava aramaico. Então ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. O que é isso? Meu pai, por que me abandonaste? Olha que coisa interessante a gente, né, pesquisar os detalhes do ensinamento de Jesus. Ele falou isso porque tinha sacerdotes lá embaixo, olhando a crucificação dele. E os sacerdotes, eles honravam a Deus e oravam a Deus, citando os salmos de Davi. Então os judeus honravam a Deus e oravam a Deus, citando os salmos de Davi, cantando os salmos de Davi. Eles sabiam todos os salmos. Esse é o Salmo 22. Então, quando Jesus fala Eli, Eli, lama sabachthani, é o início do Salmo de Davi, 22, que fala que a túnica dele seria leiloada, que nenhum osso do Messias seria quebrado. Vai falando tudo aqui. Quem tiver curiosidade, depois pode procurar lá na Bíblia, Salmos de Davi, o Salmo 22. Aí, quando os sacerdotes percebem Jesus falando isso, eles sentem então que realmente ele era o Messias enviado por Deus. Mas aí já era tarde, né? já tinha sido. Mas apesar de não era tarde, porque a missão de Jesus era vir mostrar a resignação e a confiança em Deus, né? Então ele veio para passar por isso mesmo. E talvez até o desentendimento das pessoas seria a maior dificuldade, não diria de aceitação dele, mas maior frustração também não, porque ele sabia que era assim, né? Mas assim, de que mais poderia incomodar ele, não a dor da chibata, ou dos pinos aqui na mão, ou a crucificação, né? Mas a dor de vir ensinar o amor e saber, mas sabendo que a gente usaria esse exemplo dele para fortalecer a nossa fé, né, nele, em Deus, e seguir como nós estamos seguindo. Meus irmãos, então eu acho que é mais ou menos isso que a gente teria que alinhavar aqui hoje, né, com esse entendimento desse Deus que nos ama, da gente entender que nessas pessoas que optam pelo suicídio, por sair da vida, efetivamente o que falta? Essa parte divina, essa parte de Deus, de Jesus. E a gente tem o dever, não por sermos melhores do que eles não, mas nós temos o dever de, com o entendimento da espiritualidade maior, a gente poder levar, sem querer convencer as pessoas. A gente não faz proselitismo a pessoa, nós somos melhores porque a gente é espírita. Tem muita gente que não é espírita aí, e às vezes tem outro segmento religioso. Pois não. A depressão é uma coisa a depressão só quem sabe quem teve ela. A depressão é uma coisa assim, tira todo o seu sentido de viver. Então, quando você tem uma dor horrível, você toma um remédio, você melhora, né? A depressão não. Ela chega sem pedir para entrar. De repente você pega igual que padre fulano de tal lá, Rossi, né? Ele não comia, virou um graveto. Depois ele foi melhorando, foi tomando remédio, né? Coisa espiritual também que não dão por aí. Mas isso aí é muito sério. Não, como é que você chama? Terezinha. Terezinha. Então, parece outro, o padre Flávio também, acho que passou por isso. Terezinha, lógico, nós não podemos julgar. Tem uma frase que fala assim: só quem tem dor de cabeça, enxaqueca, sabe que é uma dor de cabeça, que é enxaqueca. Então, você está falando, né? A depressão realmente mina a pessoa. Mas é interessante que tem, eu não sou da área não, mas tem aí a questão das sinapses dos neurônios aqui, né? Que dá problema, tem o quimismo cerebral aqui, da sinapse dos neurônios que afeta, que gera ela também caiu um aspecto físico, químico, isso, quimismo cerebral dos neurônios aqui, né? Sinapse dos neurônios que a gente tem aqui, que gera isso. E aqui a gente não pode deixar de considerar também que tem um aspecto espiritual, né? Nós temos influência espiritual. Agora,
lógico, né? E a pessoa tem depressão, por exemplo, eu acho que ela pode vir no centro, tomar passa para procurar um médico, procurar um... Mas quando a pessoa está com depressão, a pessoa, assim, nada presta para ela. Parece que você tem que tentar um suicídio para tirar aquele mal-estar que está. É muito terrível isso aí. A Nete Guimarães, ela aborda esse fato com uma propriedade muito... Ela é neurocientista, e ela aborda essa questão que vem do aspecto químico, né? Você fala das sinapses nervosas, a neurose, a depressão, ela precisa de ser cuidada a nível químico, certo? Também. Quando a gente fala só lá na minha fé, né? Eu vou sair desse estado, é ter falta de componentes químicos que não vai resolver. Eu ser mais transcendental que seja, se me falta o fator químico. Então, a Nete Guimarães aborda muito bem essa necessidade do tratamento médico. Interessante, né, Paulo? E Terezinha, por exemplo, às vezes a pessoa não tem a iniciativa, até pela situação como é que ela está. Né? Você imagina assim, tem familiares. Assim, os familiares tentar convencer, levar para, não sei se é neurológico ou psiquiatra, né? Fazer, a pessoa fazer uma avaliação para ver o que está faltando. Às vezes está faltando elemento químico ali para ela. Eu fiz tomografia, ressonância magnética, tudo que puder imaginar, eu fiz. Então não é falta de fé, porque se fosse falta de fé, eu estava imaginando, quem sofreu o arquepado não tinha chegado onde chegou, né? Então ele tem muita fé, mas não teve fé não é só fé que não é, eu sei. A pessoa quando está com depressão, né, assim, nós falamos aqui, né? Começa, eu acho assim, tem um elemento, penso eu não sou da área, né, mas sou da área espiritualista, penso eu, tem um componente espiritual nisso aí, tem um componente espiritual. Aí você começa também com a depressão, você não começa assim, acorda com a depressão, você começa com a tristeza. A pessoa vai assistindo coisa ruim, vai perdendo o sentido da vida, vai achando que não tem, que é ruim, vai perdendo a autoestima. Aí você vai para uma tristeza, você vai para a melancolia. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia. Aí estou te falando com você, não, estou imaginando. Né? Aí vai para da melancolia, você já vai perdendo a razão de viver, a intensidade de você não acha graça e mais nada, aí cai na depressão. Né? Mas assim, eu acho que a família deve tomar cuidado com isso, né? Até nós tivemos Setembro Amarelo aqui, por causa do suicídio, né? O familiar tentar encaminhar para o médico via a questão que utiliza o cerebral e da química para poder ajudar, e depois também o passe, na médica é lógico que tem né? Ajuda demais, né? E você teve passe, como é que você... Palmeira, então, deu certo também, né? Palmeira é excelente também. Então, e a Palmeira é um aspecto espiritual, né? Porque quando você. Lógico que tem, lógico não, mas assim, é bem possível, provável, penso eu, que a depressão, para chegar nesse ponto e até a pessoa pensar em tirar a vida, porque ela não quer morrer, ela quer acabar com o problema dela, não quer morrer. Ela está tão sem sentido na vida que ela atenta contra a vida. Aí, a gente não pensa que vai viver. Não tem, assim, só quem passou por ela já sabe o que é uma depressão. É muito triste. Às vezes a pessoa fala assim, depressão é frescura. Gente, você deita, dorme a noite toda, a noite você já amanhece a depressão. Ela não pede para entrar. Você amanhece com ela. Terezinha, mas você foi em Palmeira com atendimento espiritual, você conseguiu. Eu acho assim, que você não acordou com depressão, você vai acordando assim, a coisa vai acontecendo. E às vezes a gente não percebe. Aí você já não quer mais sair de casa, já não tem mais prazer de encontrar os amigos, uma reunião de família. Vai acontecendo isso. E às vezes a gente nem sempre percebe. Aí você vai comprar na vida, não tem graça mesmo, não, porque eu estou fazendo aqui, vai, né? Mas aí quando você foi em Palmeira, por exemplo, e recebeu atendimento espiritual, é lógico que tem um componente espiritual, lógico que tem, né? Paulo nos fala, né? Estais rodeados por uma nuvem de testemunhas. Está lá no Paulo aos Efésios. Ele fala, estais rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha é essa? Nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. 7,5, 8 bilhões.
Nós temos 21 bilhões de espíritos ligados à psicosfera da Terra. Então nós temos quase que 3 para 1 aqui. Nós temos 21 com mais 8. Nós temos quase 30 bilhões de espíritos ligados à psicosfera da Terra. 30 bilhões. E quando Paulo apóstolo fala que a gente está rodeado por uma nuvem de testemunha, que nuvem de testemunha é essa? Nós estamos fazendo alguma coisa errada, ninguém está vendo, foi uma nuvem de testemunha. Então, são espíritos. Agora, que tipo? Sem condenar, eu não estou entrando no mérito da coisa, não, estou só questionando. Que nuvem de testemunha aqui que está me rodeando? Depende do que eu penso, depende do que eu falo, depende do que eu assisto, depende do que eu leio, depende do meu sentimento, da minha mágoa, do meu ódio, se eu tiver, da incompetência, não diria, mas da falta de força de perdoar. Então, se eu vou alimentando, eu não perdoo, eu não mexo com ninguém, mas se mexeu comigo, eu não converso mais. Meu estudinho é cuida, a gente vai alimentando isso, Eu não sou melhor do que ninguém, mas não preciso de ninguém. Estou falando assim, situação que você vai alimentando. Com isso, você vai sendo rodeado por essa nuvem de testemunha, que é espírito, complicado também que está nesse nível. E outra coisa, quando a gente faz isso, quando eu penso mal de uma pessoa, falo mal de uma pessoa, eu estou ligando com 8 bilhões de espíritos encarnados e 21 desencarnados, estou fazendo um feixe aqui, que nada tira isso. Da mesma forma, quando eu penso em fazer uma prece por alguém, meu vizinho que está com o filho doente, eu vou lá visitar ele, eu faço uma prece por ele, eu ponho o nome dele no cadeiro de prece, eu tenho também um feixe de amor e de luz que me e quando, só para a gente terminar já, quando Jesus fala no sermão da bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É uma sequência lógica, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e humildes. Interessante, os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Jesus não promete o céu, promete a terra, a gente voltar para a terra. Eles laçam na terra, vai falar aqui. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra. A gente voltar para essa terra aqui de prova e expiação para prova de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Aí depois ele chega, bem-aventurados os limpos de espírito, de coração, porque verão a Deus. Como vão ver Deus? O que é limpeza de coração? Se eu tiver o coração limpo, eu vou ver Deus assim direto, eu vou ver de onde que eu vou ver Deus? Onde eu vou ver a Deus? Será que é só quando eu morrer que eu vou ver Deus? Não. O que é limpeza de coração? A gente evitar a maledicência, evitar o rancor, evitar a falta de perdão, analisar não o que eu não tenho, mas o que eu tenho. A gente só fala assim, eu não tenho isso, eu queria isso, o que eu tenho? Tanta gente que poderia fazer de tudo aí para ter o que a gente tem. Então, ser grato, né? A gente nasce, eu já falei aqui Ser grato. Ser grato a Deus, a gratidão é um dever, porque nós estamos aqui. Tudo bem, tem limitação, tem dor, tem doença, tudo bem, mas aqui nós não estamos sozinhos, estamos com Deus, Jesus nos ama, nós temos nosso anjo de guarda. Então, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Então a gente vai tirando a maledicência, vai tirando o rancor, vai tirando a falta de perdão, e você vai ver Deus. Como é que a gente vai ver Deus? Quando você vê o pôr do sol, aquela beleza do pôr do sol, a grande lua, quando você está andando na estrada de bicicleta, aconteceu no bicicleta, vai ter problema, eu dei uma vacilada na hora, tá vendo? Alguns dos testemunhos me borrou, mas graças a Deus, está ardendo. Deixa eu comentar uma coisa. Tinha um rapaz doente no hospital, ele estava com câncer terminal. Ele estava com depressão. Ele falou para o médico, me cuida da depressão, deixa eu morrer com o câncer. Você deu tanto que é triste uma depressão. Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada. Pois é, mas agora, para pegar o seu exemplo aqui, você foi em Palmeiras e resolveu. Então agora, você foi virada na sua vida. Agora você resolveu o seu problema de depressão. Então, graças a Deus, você foi lá, Palmeiras, tirou, com certeza tem o componente espiritual, mas agora você está curado. Então, você está feliz. Agora, assim, você tinha uma depressão que é difícil, o Paulo fala aí da crise cerebral da amnésia, a gente pode até procurar depois, e você venceu. Então, você é vitoriosa, você está de toda luz. Então, você vai agradecer a Deus, Senhor, né? Que bênção que o Senhor me ajudou a sair disso pronto. A coisa melhor do mundo
Agradecendo a Deus. Isso aí. Eu vou comer, eu estou agradecendo a Deus. Se eu estou vendo uma planta, eu estou agradecendo a Deus. Isso aí. Uma chuva, eu agradeço a Deus. Isso aí, justamente. É muito bom a gente ser feliz e amar a Deus. Então, né? o Haroldo, eu estou terminando já, o Haroldo fala um negócio numa palestra dele, que ele fala assim que às vezes a pessoa, como você está falando, a pessoa critica, chove está ruim, faz calor está ruim, faz frio está ruim, tudo está ruim. Aí o Haroldo fala assim, chama a pessoa assim, nossa, mas que doce de leite gostoso isso aqui. Aí a pessoa chega e fala, você tem que ver o da minha avó. Por que viu da sua avó? Sua avó já morreu, nem faz doce, eu estou gostando desse aqui, ó. A pessoa fala, não, tem que ter, nada tá bom, tudo está ruim, né? Então, a gente, peraí, gente. A gente está aqui, lógico que a gente tem uma dor aqui ou ali, tem uma dificuldade, mas nós estamos muito bem. E essa é a melhor encarnação, você venceu, você é vitoriosa. Tem que pôr a mão para o céu mesmo e agradecer e ser exemplo. Ser exemplo de felicidade, de alegria. Então acabou meus problemas? Não, você vai ter problema ainda, como todo mundo tem. Mas você venceu uma vitória honrosa que você teve. Né? E a gente vai ver a Deus com o coração limpo, nas estrelas, no sol, nas flores, no neto, no filho, na esposa, no esposo, na música, em todo lugar a gente pode ver a Deus. E a gente vai ver esse Deus quando eu estiver me amando sem vaidade e procurando tirar as dificuldades que eu lido aqui nessa encarnação, quando a gente fala que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É isso que é esperado de nós. Jesus não espera da gente espetáculo de grandeza, igual Chico Xavier, igual Paulo Apóstolo, nada disso. Lá na nossa casa, vamos conviver melhor. Daquelas discussões que a gente tira, perde e ganha, vamos ser eu que tem coragem de calar e esperar acordar amanhã. Ou então vamos ceder. O que a gente quer? Você quer ter a razão ou ser feliz? Mas então eu vou ceder tudo assim para ser feliz? Bom, aí é questão de cada um, né? Mas às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Gente, obrigado pelo seu depoimento, viu, Terezinha? Deus continue te abençoando mesmo. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a casa mais uma vez, né? Mas toda vez que é uma bênção para mim, viu? Agradecer a casa a cada um de vocês pela paciência, que Deus continue nos abençoando, que nunca nos abandone. Muito obrigado.